Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Adna e hoje iremos falar das patologias do sistema nervoso. O sistema nervoso é dividido entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e medula espinhal. Já o sistema nervoso periférico é formado pelos nervos, gânglios e terminações nervosas. Ou seja, o sistema nervoso periférico também se divide em sistema nervoso somático e autônomo, sendo o autônomo trazendo uma outra divisão. O autônomo pode ser simpático ou parasimpático. O sistema nervoso é composto por um tipo especial de tecido, denominado tecido nervoso, o qual possui dois tipos celulares, os neurônios e as chamadas células da glia. Apresento a vocês o sistema nervoso central. As figuras que compõem o sistema nervoso central, formado pelo encéfalo e toda a extensão da medula espinhal. Em outra figura, todo o sistema nervoso, sendo o central entre o cérebro e medula espinhal, e o periférico, com os gânglios e nervos, toda a sua extensão do sistema nervoso periférico, numa cor diferenciada para vocês perceberem a diferença e aonde está localizado cada sistema. Nós temos o sistema nervoso periférico e todos os nervos cranianos e suas irradiações, né? O nervo da visão, a parte ocular, a parte da ausculta, todos os nervos faciais envolvendo-os. Também temos na figura ao lado um outro esboço do sistema nervoso central, o cérebro, toda a coluna espinhal e também a sobreposição do sistema nervoso periférico com os nervos periféricos dos membros superiores. Nesta imagem, nós podemos observar o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático, a diferença entre os dois sistemas nervosos e também a sua ação dentro do órgão. Ou seja, o sistema nervoso simpático, na pupila, ele vai dilatar a pupila, já o sistema nervoso parasimpático, ele vai ter uma ação de contração de pupila. Ele vai, na saliva, o sistema nervoso simpático vai inibir a saliva, vai relaxar os brônquios, vai acelerar os batimentos do coração, ele vai inibir a atividade do estômago e do pâncreas, ele vai inibir a atividade do intestino, ele estimula a secreção de algumas glândulas renais e também ele vai relaxar a bexiga. Já o sistema nervoso parasimpático, ele vai estimular a salivação, contrair brônquios, reduz os batimentos cardíacos, ele vai estimular a atividade do estômago e do pâncreas, ele também estimula a atividade do intestino, ele também contrai a bexiga. Então, essa é alguma diferenciação e ação do sistema nervoso simpático e parasimpático. Nós temos os nervos espinhais e toda a sua divisão com os nervos cervicais, torácicos, lombares e sacrais, sendo eles diferenciados por cores. Também é importante nós localizarmos as meninges. Nós temos toda a caixa craniana, nós temos 3 meninges, a dura mater, a aracnoide e a pia mater, que é a meninge mais próxima ao cérebro. Então, nós temos toda a parte da pele, né, na nossa região cefálica, nós temos o osso e depois do osso tem as meninges. Uma outra imagem das meninges, agora já relacionado com alguma patologia, né, nós temos aí a hemorragia intracerebral, onde está localizado essa parte do sangramento no cérebro. Então, temos a hemorragia subaracnoide, que é uma outra região, outro espaço, também da parte neurológica. Temos a região, uma hemorragia subdural, que é um sangramento entre a aracnoide e a dura mater, entre as meninges. Temos também o sangramento, a hemorragia epidural, que é o sangramento entre a dura mater e o crânio. Então, para vocês
identificar e aonde que pode ocorrer algumas hemorragias cerebrais e também identificar o posicionamento das meninges. Vamos conhecer agora algumas patologias neurológicas. O aneurisma cerebral é uma dilatação da parede da artéria cerebral. Sua etiologia é desconhecida, porém alguns fatores, como a arteriosclerose, uma falha congênita, uma hipertensão, uma idade avançada ou até mesmo um traumatismo craniano poderão desencadeá-lo, né? As artérias cerebrais mais afetadas pelos neurismas são as carótidas, que se rompem, provocando assim uma grande hemorragia. Nós temos na imagem, né, um aneurisma, a artéria, o fluxo sanguíneo e o aneurisma se formando e essa ruptura desse aneurisma, né, que nós chamamos de um aneurisma roto, que ele acontece toda a parte da hemorragia cerebral quando esse aneurisma se rompe. O diagnóstico do aneurisma cerebral se dá através de uma tomografia computadorizada, uma punção lombar e também uma angiografia cerebral. Os sinais e sintomas é uma cefaleia súbita e intensa, uma intensa dor de cabeça, uma perda de consciência importante, uma perda da visão ou uma visão dupla, uma diplopia, também uma lipotímia, uma hemiparesia, chegando a ter um coma e também a morte. O tratamento, repouso no leito com sedação, um tratamento de vasoconstrição com muitas drogas intravenosas, beta-bloqueadores. Também é feito um tratamento clínico ou cirúrgico, dependendo do que é o tipo de aneurisma. E o cirúrgico também, muitas vezes, para prevenir uma nova hemorragia, que ele vai grampear o aneurisma. O acidente vascular encefálico, o AVE, ocorre uma dilatação nas artérias cerebrais, resultante de uma irrigação insuficiente de oxigênio e sangue, o popularmente conhecido como derrame. A sua classificação possui duas classificações, uma sendo o acidente vascular encefálico hemorrágico, que ocorre uma ruptura de um vaso cerebral, causando uma hemorragia cerebral. Isso pode ser devido a uma hipertensão, uma aterosclerose ou até mesmo um fator genético. E temos também um outro fator, uma outra classificação, que é o acidente vascular encefálico isquêmico, que é uma obstrução de uma artéria por um trombo ou um êmbolo. As causas do acidente vascular encefálico pode ser uma hipertensão arterial, uma trombose, hemorragias, isquemias, malformação congênita, traumatismo, tumores, diabetes, enfim, são inúmeras as causas. Já os sinais e sintomas do hemorrágico são alterações motoras, perda da comunicação, perda visual, parestesia, alterações vesicais, um bexigoma ou uma incontinência urinária, prejuízos da atividade mental e efeitos psicológicos, como convulsão. Já o AVC isquêmico ocorre uma hemiparesia, uma parestesia, uma disfasia, vertigens, diplopias, cefaleias e também zumbidos. São queixas, sinais e sintomas do acidente vascular encefálico. Quando nos deparamos com uma suspeita de acidente vascular encefálico, tem algumas regras que nós podemos observar no paciente que faz com que a gente consiga ser mais assertivo nessa intervenção. Por exemplo, a gente pede para o paciente sorrir, dar um sorriso, porque aí a gente vai conseguir observar um desvio de rima, que é chamado. Se o sorriso sair torto, ou se a boca entortar para um lado, aí isso pode ser um AVC. Então, sempre que tem uma história que você suspeita que o paciente está com algum AVC, pede para ele sorrir, que assim você vai ver esse desvio de rima. A segunda etapa é pedir para a pessoa levantar o braço. Porque se a pessoa tiver dificuldade em levantar um dos braços, ou após levantar os dois braços, um deles cair, também é um sinal de AVC, pode ser um AVC. E a terceira e última situação é você pedir para a pessoa repetir uma frase
ou uma mensagem, pede para ela repetir. Você fala uma frase, hoje o dia está ensolarado, por exemplo, e ela tem que repetir. Porque se a pessoa não compreender muito bem o que você falou ou não conseguir repetir a frase ou a mensagem, também isso pode ser um sinal de acidente vascular encefálico. Então, de regra, a gente utiliza essas 3 dicas sempre que a gente percebe que um paciente ou nosso familiar, enfim, pode ter sido acometido por um acidente vascular encefálico. O tratamento do acidente vascular encefálico na fase aguda, o paciente deve ser colocado em repouso para manter as condições vitais. A medicação visa combater esse edema cerebral, prevenir infecções, evitar o aparecimento de escaras, úlceras por pressão, manter uma boa hidratação e toda a parte de funções fisiológicas no paciente. Ele vai ter uma recuperação lenta e depende muito de alguns fatores, como condições cardiocirculatórias, a parte respiratória, o déficit motor, o nível de consciência, distúrbios de fala. Então, tudo isso será um processo de recuperação lenta, que requer fisioterapia, requer fono e também requer muita paciência e persistência dos familiares e do paciente também. Os cuidados de enfermagem vai ser a manutenção da função pulmonar através de exercícios respiratórios ou uma tapotagem ou também um exercício com fisioterapia diária, controle rigoroso dos sinais vitais, mudança frequente de decúbito para prevenir as escaras, as úlceras por pressão e a êxtase de secreções, né? Um colchão d'água ou colchins para manutenção do corpo em posição anatômica. Vai ter que observar o nível de consciência, assegurar uma boa hidratação a esse paciente. Também observação de reações às solicitações verbais, aos estímulos dolorosos do paciente. Em alguns casos, vai ter que fazer uma sondagem vesical, uma sondagem gástrica ou interal. Então, sempre os cuidados de enfermagem voltados para essa manutenção das funções fisiológicas do paciente. A próxima patologia é a epilepsia, que é uma perturbação do sistema nervoso caracterizada por alteração da sensibilidade, perda da consciência e movimentos convulsivos. Acredita-se ser devido a algum distúrbio elétrico, uma disritmia dos neurônios, as células nervosas cerebrais, que enviam descargas elétricas descontroladas. Então, é uma atividade excessiva e anormal dessas células cerebrais. A causa da epilepsia é desconhecida e as crises convulsivas podem ocorrer devido a vários fatores genéticos, traumatismos cranianos, fórceps, queda, alguma intoxicação por álcool, por insulina, infecção do sistema nervoso central, com algumas patologias como a raiva, a meningite, a malária, também tumores e hemorragias. O diagnóstico da epilepsia ocorre através do exame de eletroencefalograma, né, que é o exame das ondas elétricas cerebrais. Também história das crises notadas e observadas pelo paciente ou familiar. Os sinais e sintomas: perda da consciência, distúrbios mentais, excesso ou perda do tônus muscular ou do movimento, né? Distúrbios de sensibilidade, dos sentidos especiais, também distúrbios das funções autônomas do organismo. Muitas vezes o paciente com uma crise epilética, ele pode evacuar, pode urinar na roupa, então ele tem esse distúrbio das funções autônomas do organismo. O tratamento é medicamentoso para controlar essas crises convulsivas, vai utilizar muitas drogas anticonvulsivantes. E aí nós temos várias drogas no mercado, diazepam, Gempax, Valium, Vidantal, Cardenal, Depaquene, Tegretol, enfim. Quem vai decidir qual vai ser a droga utilizada, a dosagem, é o médico neurologista, e o paciente deve observar a ocorrência de efeitos tóxicos da medicação antiepilética, como, por exemplo, um nervosismo, uma incoordenação motora, dificuldades visuais, lipotímia. Então, tem vários
sinais e sintomas de intoxicação dessas medicações, que o paciente tem que estar bem orientado e ciente para conseguir observar esses sinais e sintomas e comunicar ao médico para mudar a dosagem da medicação ou muitas vezes até mesmo um outro tipo de anticonvulsivantes. A assistência de enfermagem durante uma crise epilética é principalmente evitar que o paciente se machuque, observar e anotar a progressão dos sintomas durante essa crise, assegurar uma via aérea adequada e, se possível, colocar um lenço dobrado ou uma cânula de Guedel dentre os dentes do paciente para reduzir a possibilidade do paciente morder a língua e assim se machucar. É importante não tentar abrir ou induzir uma proteção na boca quando as mandíbulas estiverem bem trancadas, em espasmo, porque quando o paciente está em espasmo muscular devido a essa crise epilética, é perigoso ele mesmo te cortar, quebrar os dentes, até mesmo arrancar o dedo de uma pessoa, porque está tentando abrir a boca do paciente. São movimentos involuntários, o paciente ele não tem domínio desses espasmos musculares. Tem que afrouxar as roupas apertadas, arejar o ambiente, as pessoas muitas vezes vão ficar curiosas sobre a cena, então tem que afastar os curiosos, proteger a cabeça do paciente, caso tenha uma autoagressão, porque ele começa a se debater, a fazer alguns movimentos que nós chamamos de clônico-tônicos, então pode ter algum hematoma, alguma contusão, fraturas cranianas, né? Então a gente tem que proteger a cabeça do paciente, lateralizar esse paciente para que, se ele, caso vomitar, ter uma salivação excessiva, não ter nenhum engasgo. E durante a crise, observar os tipos de movimentos, observar algumas alterações de pupilas, se teve incontinência de urina ou de fezes. Esses são os cuidados de enfermagem, toda uma assistência ao paciente numa crise epilética. Depois da crise, o pós-crise, permanecer ao lado do paciente até o retorno da consciência total, observar qualquer sinal de fraqueza ou paralisia de membros superiores ou membros inferiores, observar a incapacidade ou dificuldade de fala do paciente, observar sinais de sonolência, dispneia, cianose. É importante a gente observar o nível de consciência, checar, se for caso na rua, checar a carteira de identidade do paciente, se tem alguma anotação em algum documento, se esse paciente é epilético. Muitas vezes, pacientes que têm alguns tipos de patologia, como epilepsia, ele anda com uma pulseira ou anota em algum documento, orientá-lo na regularidade de ingestão de medicação, se ele está tomando essa medicação corretamente, se não. Muitas vezes, o paciente, quando ele deixa de fazer uso da medicação, ele tem crise. Então, ele tem que saber essa educação do paciente, se ele está tomando a medicação corretamente, saber orientar a família sobre a compreensão dessa doença. Então, ele tem que saber que ele não pode ficar sem a medicação, tem que fazer uso da medicação diariamente, tem que compreender essa doença para não ter nenhuma rejeição. E é muito importante a gente não tratar o paciente como uma pessoa diferente, como, por exemplo, ter uma superproteção. Ele tem que ter uma vida o mais natural possível. É importante ficar atento aos efeitos tóxicos e colaterais das medicações e orientar o paciente da dieta, exercícios físicos, repouso, abstinência de álcool, porque o álcool não pode conciliar com esse tipo de medicamento. E também é importante o paciente ter o seu momento de lazer, de trabalho. Então, essa vida ativa do paciente também é importante ele dar continuidade nessa rotina diária dele. Vamos falar um pouco da convulsão. A convulsão é a contração muscular involuntária ou uma série de contrações resultante de um estímulo cerebral também anormal. De modo geral, as convulsões são súbitas e transitórias. Tem várias causas. Na infância, uma causa muito comum é a hipertermia, a febre, uma febre muito alta.
Também alergias, insuficiência renal, tumores, pode acometer, desidratação. No idoso, as principais causas de convulsão é o próprio AVE e as metástases cerebrais também. Né? O objetivo do tratamento é evitar dano cerebral e lesões no corpo, determinando assim e controlando a causa da convulsão. Então, como que ela tem várias causas, é muito importante descobrir a causa e tratar esta causa. Também tem uma causa tóxica, a convulsão pode acontecer. Essa toxicidade pode ser por infecções causadas por vírus, bactérias, protozoários, também metabólicos, como um coma diabético, um coma hepático, também pode decorrer de um acometimento neurológico, como um trauma de crânio, distúrbio do sistema nervoso central, alguma intoxicação exógena, como uma ingestão ou inalação de substâncias que deprimem o sistema nervoso central. Então, as causas da convulsão são várias, desde que seja externa, né, por alguma intoxicação, ou também interna, né, alguma patologia, alguma metástase. Então, são várias as causas de uma convulsão. Então, em caso de uma crise convulsiva ou até mesmo uma crise epilética, o correto é a gente sempre posicionar o paciente, tomando cuidado com a cabeça do paciente. Então, a gente vai lateralizar esse paciente, como na figura 2, segurar a cabeça para que ele não bata essa cabeça, não vomite, não se engasgue, e deixar esse paciente tranquilo, aguardando a crise convulsiva sanar. Nós temos também o coma, que é uma alteração ou perda da consciência, da sensibilidade e da motricidade, conservando as funções vegetativas do corpo. Existem vários tipos de coma que variam de acordo com o grau de respostas e também aos estímulos dados. Então, são vários tipos de coma, eles são separados por grau. Nós temos o coma grau 1, que é mais uma sonolência, um torpor, um chamado de semicoma. O paciente mantém-se dormindo, se não for estimulado, e responde à estimulação verbal. Tem uma deglutição conservada e as funções neurovegetativas também são conservadas. Ele tem reflexo motor e também tátil positivo. Se você pegar no paciente e bater assim, chamá-lo, ele vai dar alguma resposta. O coma grau 2 já é um coma mais superficial. O comportamento da consciência é um pouco maior. O paciente não responde a estímulos verbais. Ele responde a estímulo doloroso superficial, um estímulo de defesa. Né? E também tem o seu reflexo fotomotor positivo. O que é um reflexo fotomotor? É quando você coloca aquela iluminação de pupila, ele vai fazer vai se mexer, vai ter um reflexo positivo. Ele tem o controle do esfíncter abolido, né? Então ele vai ter esse controle de esfíncter abolido e o tônus muscular é diminuído. E as funções neurovegetativas tornam-se intactas. Já o coma grau 3 é um coma mais profundo, ele tem uma inconsciência, o paciente não reage ou reage pouco ao estímulo doloroso profundo, então é o estímulo doloroso mais profundo. Ele tem um reflexo fotomotor abolido, ele não tem esse reflexo, ele tem uma hipersecreção brônquica e ele tem os distúrbios neurovegetativos. E temos também o coma vegetativo ou despasse reversível, que é uma inconsciência, reflexos totalmente abolidos, uma apneia, o paciente dependente do respirador artificial. Ele vai ter uma ausência de batimentos cardíacos quando abolido algumas drogas medicamentosas, então ele tem que fazer uso de drogas vasoativas. Ele provavelmente vai ter uma morte cerebral, vai entrar com uma hipotermia, uma oligúria, então vai urinar 30 ml em 24 horas, ou
em alguns casos, uma anúria total. Ele não vai ter nenhuma diurese em 24 horas. Os cuidados de enfermagem do paciente em coma é uma vigilância e controle dos sinais vitais de hora em hora, porque é um paciente, provavelmente paciente de UTI. Mudanças de decúbitos para prevenção de escaras, úlceras por pressão. Cuidados com sondagem vesical e sondagem gástrica. Aspirar as secreções sempre que necessário. Manter um balanço hídrico rigoroso com os líquidos ingeridos e eliminados. Também é muito importante manter a higiene, banho no leito, higiene oral, uma gaze umidificada ou tiras de esparadrapo para evitar algumas lesões de córnea. Então, vai ter que ter essa parte ocular dele, o olho fechado, né? Sempre que possível, hidratar essa região ocular com soro fisiológico ou algum colírio. Vai anotar a ocorrência e a evolução do paciente e prestar uma assistência psicológica e espiritual, muitas vezes também uma assistência mais voltada para a família, né, do paciente, que vê o paciente lá em coma e tem essa esperança dele acordar a qualquer momento. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado, tanto com a família como com o paciente também. A esclerose múltipla ou esclerose disseminada é uma doença neurológica crônica, de causa ainda um pouco desconhecida. Sua maior incidência é mulheres e mulheres brancas, pessoas brancas, que nós chamamos de um genotipo caucasiano. Esse tipo de patologia leva a uma destruição das bainhas de mielina, que recobrem e isolam as fibras nervosas, né, as estruturas do cérebro pertencente ao sistema nervoso central. Essa doença causa uma piora do estado geral do paciente, uma fraqueza, uma rigidez articular, dores articulares, uma descoordenação motora. O paciente sente dificuldade para realizar movimentos, vários movimentos, né, com os braços, com as pernas, perde o equilíbrio quando ele fica em pé, sente dificuldade para andar, tem tremores, formigamentos em partes do corpo. Em alguns casos, a doença pode provocar insuficiência respiratória, incontinência ou retenção urinária, alterações visuais graves, perda de audição, depressão, impotência sexual. E nos estágios mais graves da doença, pode ocorrer também um comprometimento respiratório, que isso pode acarretar episódios de infecção ou insuficiência respiratória, que devem ser tratados com atenção, rapidez, para minimizar o desconforto do paciente e também coibir alguma piora do seu estado geral. Então, um paciente com esclerose múltipla, dependendo da evolução da doença, ele pode virar um paciente dependente de respirador, porque vai perdendo toda essa parte do sistema nervoso central. Então, ela é uma doença autoimune, o sistema imunológico que ataca o próprio organismo, ela também é neurodegenerativa, né, afeta os neurônios, causando a sua degeneração e incapacitante. Os problemas desencadeados pela doença impossibilitam o paciente de realizar diversas atividades. Na imagem, nós conseguimos ilustrar, observar um processo de desmielinização, né, quando o neurônio é afetado pela esclerose múltipla, como que é esse neurônio saudável e como ele fica afetado pela esclerose múltipla. A etiologia. A causa direta da esclerose múltipla é a degeneração da camada isolada lipídica de mielina, que envolve todos os axônios neurais. Esta é provavelmente causada pela destruição pelo próprio sistema imunitário do indivíduo, né, das células da glia, responsáveis pela produção e armazenamento dessa mielina. E a ausência de isolamento eficaz dos neurônios e da sua sustentação pelas células da glia leva à degeneração dos mesmos e à perda da sua função. Então, as regiões afetadas são as do sistema nervoso central, ou seja, a medula espinhal e o cérebro, e os nervos periféricos não são afetados, provavelmente porque a reação imunitária que danifica essas células da glia
será específica para os antígenos, né, do tipo de células produtoras de mielina, do sistema nervoso central. Os oligodendrócitos, que são diferentes das células com a mesma função no sistema nervoso periférico, dos membros superiores e inferiores, que são conhecidas como as células de Schwann. Então, a esclerose, ela vai agir em um determinado tipo de células. Por isso que tem vários acometimentos diferenciados. O início dessa doença pode ser bem dramático e insidioso para o paciente, e os sintomas são diversos e podem ser devidos a pouca ou demasiada excitabilidade das vias, né, de acordo com o tipo de neurônio. Né? Temos neurônios excitador e inibidor também, que é afetado nessa região. As manifestações podem incluir sintomas por falta de função de vias excitatórias, tais como uma ataxia, né, os membros superiores e inferiores se movimentam e se tremem involuntariamente, né, movimentos irregulares dos olhos, como os nitagmos, que nem na foto 1, né, então o olho fica bem virado, ou a oftalmoplegia internuclear, que é quando o olho também ele fica, um olho se movimenta, o outro fica paralisado numa única região. Defeitos de pronunciação de algumas palavras, então essa disfasia. Também pode acontecer uma neurite retrobulbar, que é a nossa foto número 3, uma disfunção sexual e urinária e também depressão e dificuldades de memória do paciente. Então, nós temos aí algumas manifestações clínicas da esclerose múltipla. Então, um problema de memória, falta de atenção, de concentração, uma depressão, uma ansiedade, também uma disfunção sexual, uma perda parcial de visão ou uma visão turva, também problemas nas funções sensoriais, uma dor de leve a intensa, uma sensação de desconforto nos braços e nas pernas. Temos problemas de mobilidade, uma fadiga, uma perda de controle dos braços, das pernas, problemas para caminhar. Também vai ter dificuldade de fala e deglutição, uma dificuldade para falar, para engolir. E uma incontinência urinária e falta de controle para defecar. São as manifestações clínicas da esclerose múltipla. A fadiga em si é um sintoma muito frequente, bem conhecido da esclerose múltipla, mas porque pode também ser um sinal de outras patologias e não necessariamente identificado como sendo causado pela esclerose múltipla. E a fadiga se manifesta muitas vezes sob a forma de períodos que podem durar alguns meses, durante os quais a disposição se esgota diariamente do paciente após um pequeno esforço. A fadiga também ocorre na esclerose em forma de surtos, quer nos tipos mais progressivos da doença, também ocorre na disfunção de vias inibitórias. Então, essa fadiga pode acontecer em vários momentos, e as disfunções de vias inibitórias são o quê? Espasmos musculares, parestesias, sinal de Lermit, que é uma sensação de choques elétricos no pescoço, né? São alguns sintomas também de esclerose múltipla. Com um diagnóstico precoce e o tratamento médico bem apropriado, pode evitar complicações da esclerose múltipla, como, por exemplo, as infecções de alguns órgãos. Mesmo assim, a esperança de vida dos pacientes é aumentada apenas moderadamente, e a idade em que os sintomas tiveram início é o principal fator de prognóstico. Quanto mais jovem acometido, mais provável e precoce será a deterioração desse paciente. Outro fator também será o subtipo de esclerose múltipla que o paciente tem. Uma minoria poderá não ter nenhum curso progressivo dessa doença,
ou outra minoria também terá um desenvolvimento mais severo e rápido desses sintomas. E aqueles cujo primeiro sintoma foi a dificuldade visual também têm um melhor prognóstico do que outros que sofreram inicialmente de problemas de coordenação motora dos membros. E a fisioterapia e hidroterapia melhoram e ajudam muito na recuperação do paciente, mantendo o paciente ativo e com forças dos membros inferiores, que são os mais afetados. E procurar não parar as suas atividades normais e adaptá-las. É fundamental para que o paciente tenha uma boa qualidade de vida. E é importante também saber que a esclerose múltipla, por enquanto, não tem cura. Sempre é trabalhado para amenizar os seus sinais e sintomas, mas é uma patologia de degeneração que vai levar a essa degeneração do paciente. Então, essas foram as patologias do sistema nervoso e até a próxima aula.